Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui com o programa de Jesus como seu coach. Seja bem-vindo, você que está assistindo. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos direcione nesse momento. E direcione a sua vida e faça grandes revelações ao seu coração. Senhor, nós colocamos esse momento especial na tua presença, pedindo que o teu doce Espírito nos ensine, nos dê sabedoria, nos revele aquilo que precisa ser revelado e aquilo que ainda nós não vimos. Que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus, a fazer aquilo que agrada o teu coração, a confiar mais em ti, a estar na tua presença. Que o Senhor esteja conosco e o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar conversando com o título Não Deixe o Seu Medo Crescer. E eu vou começar fazendo a leitura de dois textos da palavra de Marcos 14, do 32 ao 36, que fala assim: Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, e que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. E o outro texto que nós vamos estar lendo está lá em Salmo 121, do 1 ao 8. Fala assim: Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e as terras. E Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Talvez a palavra que melhor descreva o mundo atual é o medo. Nós temos medo hoje da pandemia, do vírus. Nós temos medo, às vezes, do terrorismo, dos exames que nós fazemos de saúde, medo do futuro, medo do desemprego, medo da morte, né? Medo dos poderes do mal, medo do sofrimento. São vários os medos que nós apresentamos. Às vezes nós temos medo de não conseguir entrar numa universidade. E quem está lá tem medo de não conseguir sair dela. Então, às vezes os medos são mais internos, como o medo de ficar sozinho, medo de chuva, né? Medo de não chover suficiente. Veja quantos medos nós podemos ter ao longo da nossa vida, ou você mesmo pode apresentar um desses medos que eu citei. A palavra medo, ela significa angústia diante de um fato, um risco, uma ameaça, seja ela de origem real ou imaginária. O medo, ela é uma emoção, é um sentimento que é uma emoção. Esse medo, que é uma emoção, ela traz essa sensação desagradável. Essa emoção de medo, ela é desagradável. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que Jesus, ele também sentiu medo. Ele sabia que ele ia passar por um grande sofrimento. E como um ser humano, ele também sentiu medo. Ele sentiu angústia, ele sentiu alegria, ele sentiu tristeza. Enfim, ele sentiu todas as emoções que eu e você também sentimos. Né? Se Jesus, ele sentiu, como nós podemos negar uma emoção que foi nos dada, que é o medo? Mas Jesus, nessa situação, ele orou e buscou o consolo de Deus Pai,
né? Ele entregou todo aquele desespero, todo aquele medo, toda aquela angústia, ele entregou para Deus. Ele não saiu reclamando nem das pessoas, né? Nem das coisas que estavam acontecendo com ele, mas ele se prostrou diante de Deus e ali ele chorou, e ali ele colocou a sua dor, ele colocou suas inquietações e ele falou com Deus. Então, sempre tem, quando nós enfrentamos, por mais que seja o pior o nosso problema, que nos cause medo, se nós olharmos para o lado, nós podemos ver que às vezes tem pessoas que têm problemas muito maiores. Não que a gente esteja menosprezando o nosso medo, mas nós podemos ver que existem pessoas com problemas maiores que o meu. E isso me ajuda a entender e controlar isso dentro de mim. Então, esse problema que às vezes nós enfrentamos em relação ao medo, desse ponto de vista, nós olhando para o outro, nós percebemos que existem pessoas com medos de tantas outras formas. Mas o seu medo, hoje nós queremos falar sobre o seu medo. Qual é o seu maior medo? Você que está anotando, que eu sugiro até que você faça um diário das anotações, das ministrações que você tem assistido, que você esteja anotando e fazendo as suas reflexões a respeito do que você tem ouvido. Isso é uma forma de aprender e uma forma de se autodescobrir, coisas que talvez você nunca tenha pensado. Talvez hoje você esteja aí escrevendo qual seja o seu maior medo. É importante você colocar isso no papel. Do ponto de vista bíblico, ele fala assim que nós precisamos confiar em Deus. É de lá que vem toda a nossa força, toda a nossa confiança deve ser dada e estado em Deus. Então, tanto que a ciência fala sobre medo, que ela explica do ponto de vista neurológico o medo, que o medo ele é uma forma comum de organização do nosso cérebro. Ele ativa uma amígdala, que não é a amígdala da garganta, que é alojada no lóbulo temporal, lá no nosso cérebro. E aí, para que ela faz isso? Para que o nosso corpo ele esteja preparado para reagir com o medo sobre essas situações que não são comuns à nossa vida. Agora, deixe que esse medo... quando você sente esse medo e deixar que esse medo vire pavor, é outra história. E aí entra uma outra área da ciência que diz que o medo é natural ao desconhecido, né? E ele é benéfico. Mas quando passa a ser um estado de perturbação maior, que faz com que você comece a ficar apreensivo, à espera que algo ruim aconteça, e isso sim é maléfico. Você está entendendo? Existe o medo benéfico, sim. Porque existem situações nas quais o medo nos coloca em estado de alerta. E nós ficamos atentos ao que pode nos acontecer. E assim nós podemos evitar um risco de perigo. Existem pessoas que dizem assim, eu não tenho medo de nada. E nós sabemos que as pessoas que dizem isso, muitas vezes elas se tornam imprudentes. Por quê? Por elas dizerem que não têm medo, que são corajosas, elas acabam se expondo a situações de perigo que poderiam ser evitados. Você sabe que o medo não é o oposto de coragem? Mesmo quem tem medo, quem tem coragem, também tem medo. Eu li esses dias que os medos, eles são apenas estados mentais, né? E também que o medo é como uma planta. Quanto mais você cultiva, mais ela cresce. O medo, ele cresce à medida que você não o enfrenta. Que você procrastina o enfrentamento desse medo. Enquanto você deixa o medo lá e se recusa a enfrentá-lo, ele vai crescendo dentro de você. Você já pensou sobre isso? Ele cria como se fosse vida própria na nossa cabeça. E ele cresce, cresce. Então, o medo, ele é produto da nossa mente. Mas nós precisamos vencer esses medos e cultivar na nossa mente bons pensamentos. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo nesse momento para ele nos ajudar.
Quem já não se viu em situação de suar frio, de gelar as mãos, dos pés, de perder a voz, a respiração, inclusive, chegar até a porta e voltar atrás porque está com medo de seguir em frente em determinadas situações, né? O coração dispara, a pupila dilata, a respiração acelera, os músculos se contraem, são todas sensações, são todas emoções que vêm sobre o nosso corpo. Eu já falei em algum dos programas anteriores, eu falei que as emoções, elas não são só psicológicas, né? Elas também refletem todas no nosso corpo. E é assim que o medo reflete em nós. Nós começamos a ter os sintomas, sentimos os sintomas no nosso próprio corpo. Como é que o medo, ele começa? Ele começa com uma situação de gatilho emocional, que a gente chama, que estimula o estresse, como, por exemplo, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você tem que falar em público, né? Ou você tem uma prova para fazer, você tem algo muito importante para fazer, ou mesmo uma pergunta inesperada que alguém faz para você. O medo, ele é característico do ser humano. Jesus, ele teve medo. Todo ser humano, ele tem medo. Não adianta nós negarmos isso. E isso faz parte de nós. E está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Todos nós temos medo. Em alguns casos, o medo pode paralisar e impedir as pessoas de cumprir as tarefas, as metas, as coisas que ela tem no dia a dia. Então, geralmente, os nossos medos, eles vão em 3 direções. Eu gostaria que você anotasse as 3 direções. Primeiro, medo de perder. Aí você pode classificar eles em vários. Medo de perder aquilo que eu já conquistei, medo de perder alguém que eu amo, medo de perder financeiramente. Outro é o medo do processo, daquilo que eu tenho que passar. E também o medo do fracasso. Esses são os 3 tipos de medos, são 3 as direções que o medo pode nos levar. Existem os medos que são reais, que sinalizam possibilidades reais de perigo. Talvez você já tenha percebido isso. Mas também existem os medos irracionais, que são aqueles medos que são, na verdade, são a maioria dos medos que nós temos. Porque o medo em si, ele é produto da nossa mente diante das situações. E, portanto, ele pode ser trabalhado, ele pode ser superado com a ajuda do Espírito Santo e fazendo como Jesus fez. Então, tem gente que tem medo de tudo, mas tem alguns medos que são mais comuns. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que têm medo de escuro, talvez até você escreveu isso aí, medo de altura, medo de inseto, medo de sangue, né? Medo de dirigir, de fracasso, de lugares altos, de lugares fechados, de falar em público, e aí vai. Medo de baratas. Existem inúmeros medos. Eu vou dar para você alguns conselhos que podem ajudar você a superar o medo ou você enfrentar ele um pouquinho, de forma um pouco melhor, né? Mas saiba que ele pode estar associado também a acontecimentos passados, e por isso que você precisa parar e analisar. Por isso, se o seu medo é recorrente e ele atrapalha o seu dia a dia e impede você de aproveitar oportunidades, talvez seja a hora de você procurar o seu líder para que ele possa te aconselhar ou mesmo procurar um profissional para você resolver essas questões. O medo, ele é sempre melhor quando ele é tratado e acompanhado. Então, nós precisamos aprender a lidar com o medo. Mas como então lidar com esse medo? Primeiro, se você percebe que você está tendo uma crise e você está sentindo sintomas, aqueles que eu falei ali, de taquicardia, falta de ar, né? Ou tontura ou sudorese, observe esses sintomas de nervosismo, às vezes de irritabilidade, de insegurança, e tente fazer alguns exercícios de respiração, porque quando você está com medo, o que acontece? Você começa a respirar toraxicamente e a respiração se torna mais curta. Então, quando você sente esses sintomas do medo no seu corpo, é hora de você parar e fazer uma respiração. E essa respiração não é simplesmente respirar, era uma respiração mais profunda e mais lenta. É como se você respirasse em 3 tempos,
puxasse o ar em 3 tempos, contando, e soltasse o ar também em 6 tempos, contando ele. Fazendo isso umas 2, 3 vezes, a gente indica, às vezes, essa respiração para que você faça durante 1 minuto. Já é o suficiente para que você comece a aquietar os sintomas que você está tendo. É uma sugestão, né? Tente fazer sempre de forma bem lenta. Você inspira para o nariz e solta pela boca. Você vai fazer essa respiração e você vai perceber que você não vai respirar mais aqui em cima. Você vai respirar a nível abdominal. E você vai soltando o ar mais lentamente pela boca. E isso vai te dando uma sensação de alívio. E como você vai começar a focar na sua respiração, aqueles pensamentos que estavam levando você a ficar com esse estado, vai diminuindo à medida que você vai respirando. Essa técnica, ela é bem importante, por quê? Porque quando você está com medo, você respira curtinho, a quantidade de gás carbônico no seu organismo é maior. E quando você faz essa respiração, você está enviando mais oxigênio, mais oxigenação. Então, você começa a diminuir aquele nível de ansiedade que você se encontrava. Algo que ajuda bastante é trabalhar, quando você está nessa situação, é trabalhar, às vezes, distrações, para você não ter, para você desfocar daquilo que está causando medo. Alguns anos atrás, eu tive várias crises de ansiedade. E quando chegavam esses momentos de ansiedade, eu fui me auto-observando e eu descobri que quando eu pegava um jogo ou alguma coisa que eu precisava me concentrar, aquele nível de ansiedade diminuía e a minha pressão, inclusive a minha pressão sanguínea, ela voltava ao normal. Então, eu começava a utilizar algumas coisas para me ajudar a me entender e a resolver essas questões dentro de mim. Mas o medo, ele é muito subjetivo. A gente tem que olhar que ele está focado em cada pessoa, é diferente. As suas causas, as suas implicações, os seus fatores, eles são diversos. Então, ele está de acordo, os medos, eles são de acordo com aquilo que a pessoa pensa, como ela sente, como ela age diante das situações da vida. Mas, se você se sente ansioso, com medos excessivos, com crises de pânico, procure ajuda. Procure, ore, peça ao Espírito Santo para que ele te leve a pessoas que possam te ajudar, para que você tenha um acompanhamento adequado. Eu não poderia deixar de falar isso para você, porque existem medos e medos maiores que precisam de tratamentos com profissionais da área. Então, cuide disso, você observe, E aí, essa pessoa vai poder te ajudar a resolver essas questões que seriam questões muito mais profundas. Quando você está com medo, às vezes os medos, eles são recorrentes. Às vezes o medo, por exemplo, de chegar em casa sozinha, o medo de você não saber o que está ali na frente. São medos comuns, mas nós precisamos, quando não são tão intensos como esses que eu citei agora, de precisar de ajuda profissional, esses medos você pode resolver pensando sobre eles. Então, você precisa refletir sobre ele. Os nossos sentimentos que causam o medo, a primeira atitude que nós devemos ter é pensar sobre isso. É necessário ter uma análise profunda sobre esse medo. Quais os aspectos que estão me levando a ter esse medo? E daí eu preciso fazer uma escolha consciente nesse momento em que o medo se aproxima. Eu preciso tentar criar alternativas, escolhas para essa situação. Eu preciso observar essa sensação de medo. Se ela está relacionada com algo presente, algo que é real, ou é algo que eu imagino que pode acontecer comigo. Ou se ela está relacionada com memórias do passado. E aí eu preciso desatá-las. E é esse momento em que você pode buscar a ajuda do seu líder, você pode buscar ajuda num pastor, para que ele possa, junto com você, ajudar você a superar esses medos. Essas são algumas questões que nós precisamos tomar cuidado para que a gente
não fique lutando sozinho. Nós temos pessoas que podem nos ajudar, né? Nós precisamos entender isso, enxergar a situação. E diante desses medos, nós precisamos usar versículos que aumentam a nossa fé. Por isso que você precisa ler a palavra, separar versículos, aprender sobre ele, ter eles na sua memória, para que quando o medo ou sensações de insegurança cheguem, você possa dizer, como esse salmo que nós lemos: de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, da onde vem? Eu levo os meus olhos para lá. Então eu levo meus olhos para o alto, é Ele que me guarda. Então são vários versículos que eu posso estar falando que nesses momentos me ajudam. Quando eu conheço quem é o meu medo, eu posso colocar uma fronteira entre ele e eu, né? Então, como forma, eu preciso estudar com clareza quais são as questões que me levam a este medo. Eu preciso pensar, eu preciso racionalizar. Porque, como eu falei, muitas vezes o medo, ele é irracional, ele não tem razão de ser, mas nós acabamos criando e deixando ele crescer dentro de nós. Nós precisamos aprender a silenciar a nossa mente, né? Nós precisamos ter a prática da oração, nós precisamos buscar a Deus, começar a pensar como que Jesus olha essa minha situação. Eu preciso aprender a me conhecer, e é através da oração que Deus vai me mostrando quem eu sou, os meus medos mais íntimos, aqueles medos em que eu não contei nunca para ninguém. Mas eu preciso silenciar a minha mente, porque quando eu estou com medo, é como se a minha mente estivesse sempre com um ruído mental. Eu estou sempre pensando, eu estou sempre com aquele diálogo interno intenso, e eu não consigo sentir as sensações que está acontecendo comigo. Eu não separo mais o que é emoção do que é razão. E aí eu acabo me confundindo e acabo gerando toda essa ansiedade que nós falamos, essas sensações desagradáveis. Inclusive, esse é um dos motivos principais que as pessoas bloqueiam e demoram a agir. E começam a ter situações de pânico. Porque aquele medo que era pequeno, ele foi crescendo. Eu fui alimentando, e ele se tornou um monstro dentro de mim. E hoje eu tenho mais medo ainda de sentir medo. Porque chegou uma época da minha vida que eu tinha medo de ter medo. Você entende? É porque nós vamos criando e vamos alimentando isso de nós. Mas Jesus, quando a gente olha para Jesus, ele manteve o seu foco em Deus. Ele manteve o seu foco em alto. E de onde vem o socorro? E para resolver essas minhas questões, foi para lá que eu fiz. Foi para lá que eu fui. É como Jesus fez. Orando, clamando, buscando. E Deus revelando e mostrando e trazendo pessoas que podiam me ajudar. A oração, ela fortalece a nossa mente. Ela fortalece a nossa fé. E ajuda a gente a manter, a enfrentar essas situações difíceis que estão sobre a nossa vida. Não existe medo que é irreal assim, no sentido de que não é importante, não irreal, mas que não é importante, porque é o meu medo. Não importa se eu tenho medo de barata, de formiga ou de uma aranha, ou se eu tenho medo de um tornado, ou de uma chuva de tempestade, não importa, o medo sou eu que estou sentindo. Então, quando alguém vem falar para você que tem medo de determinada coisa, não ridicularize essa pessoa. Ajude ela a enfrentar o medo. Procure manter o autocontrole em relação a isso, né? Procure exercitar esse controle em momentos de crise de medo, utilizando a respiração, utilizando para aquietar a mente, falando com você, não, isso tudo vai passar, é só um momento difícil. E outra coisa que ajuda muito é compartilhar o seu medo. Compartilhar o medo não é criar um peso em outras pessoas com seus problemas, é trocar experiências, né, sobre seus medos, sobre as suas fobias. Isso facilita, de certa forma, o desbloqueio emocional, aquele ruído mental. Então, presta atenção nas reações das pessoas quando você comenta sobre isso e o que elas dizem. Externalize isso. Quando nós externalizamos as nossas emoções, ela ajuda a aliviar grandes cargas emocionais. Então, procure seu líder, procure familiar, procure amigos próximos, amigos que são amigos de Jesus, com quem você possa falar abertamente
E como você pode enfrentar esse medo? Na célula, com os seus companheiros de célula, pode ser uma outra maneira de compartilhar. Que além de aliviar a tua tensão, é possível aprender com as experiências das pessoas que passaram pela mesma situação. Certo? E quando você faz tudo isso, você precisa observar como isso vai reagindo, se você vai vencendo, se você vai conseguindo superar no decorrer de todas essas coisas que eu fui falando, e se você for colocando em prática, você vai observando, não, eu estou conseguindo. Se você não consegue, eu peça ajuda para o seu pastor, converse com ele, peça para que ele esteja orando, para que eu tenho certeza que ele com sabedoria vai te indicar a melhor forma para você conseguir superar essa situação. Você não tá sozinha quando você está com medo. Você tem pessoas que podem te ajudar. Mas, diante de tudo isso que eu digo para você, de todas essas situações que eu coloquei, de todas as técnicas de respiração, oração, buscar ajuda com amigos, com um profissional, eu quero te dizer uma única coisa que vai te ajudar, é você vencer confiando em Deus. Você vence o seu medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas a gente precisa decidir não deixar esse medo estragar a nossa vida. Deus, Ele promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. E em Jesus nós temos esperança que até nos momentos mais difíceis e assustadores Ele está conosco. Então Deus, entregue os seus medos para Deus, A palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, em ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E Ele vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. É isso que a palavra diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, Jesus, Ele foi exemplo. Até nas suas atitudes, Ele nos deixou lições preciosas. Ele revela que só Deus é capaz de aliviar uma angústia, um medo. Então é preciso nós buscarmos isso em Jesus. Nós precisamos nos conhecer, mas nós precisamos saber como está o nosso nível, nós precisamos olhar para dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo. Porque com Jesus, com o Espírito Santo, eles são aliados para que nós possamos controlar o nosso medo. Existe uma passagem que no Novo Testamento de Jesus, quando ele estava se despedindo da multidão, após ele ter alimentado elas, na primeira multiplicação dos pães, quando seus discípulos já estavam no barco, e eles estavam, a palavra fala que eles já estavam bem longe, já estavam a alguns estádios da terra, E quando Jesus resolveu ir até eles, o sol já havia se escondido, imagine essa cena, estava muito escuro e de repente seus discípulos veem um vulto vindo sobre as águas na sua direção. Então o texto diz que eles ficaram muito apavorados, Eles ficaram muito medo. E quem de nós não ficaria, Eles pensavam que se tratava de um fantasma. Mas Jesus, ele percebendo o medo deles, pede para que eles se acalmassem. Não era nenhum fantasma, era ele que estava vindo sobre as águas. Então você percebe que o medo, ele atinge a todos. Entretanto, alguns possuem um medo além do permitido. Além do que é normal, do que é natural. Ter medo não é o problema. Contudo, quando o medo domina você, aí começa uma série de problemas. O medo, ele pode impedir o desenvolvimento da inteligência, impedir a eficiência das realizações, das coisas que você precisa fazer. Quantas vezes você já deixou de crescer, de fazer alguma coisa, porque você teve medo? O medo, ele gera doenças crônicas, psicossomáticas, insônias. O medo produz pessoas amargas, azedas. Ele produz uma autoimagem totalmente negativa. Então, o medo é algo que abre portas para o diabo agir em nossa vida. Os discípulos de Jesus, eles pensaram que estava vendo um fantasma. Mas quem de nós, às vezes, não assistiu um filme que tinha algumas cenas que causavam medo, pavor, e depois a gente ficou com medo durante muito tempo? E sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Então, quando eu assisto um filme, para o meu cérebro, aquilo é real.
quando eu imagino uma situação, para o meu cérebro é real. E ele demanda toda uma descarga de hormônios no meu organismo e que eu vou ter todas aquelas sensações que nós descrevemos logo após, né? Agora há pouquinho a gente descreveu cada uma das sensações. É porque quando eu imagino e eu vou crescendo dentro de mim, o meu cérebro vai dizendo isso é real, ele não consegue entender que é imaginário. É só quando eu dou um para eu pensar e pensar no meu real em relação àquilo que está acontecendo. E muitas vezes quando nós fazemos isso, aí nós acabamos, né, assistindo esses tipos de filmes e nós acabamos tendo medo. Porque para nós, o nosso cérebro, isso é real. Nós começamos a acreditar até no que não existe. Então, a nossa mente, ela produz alucinações. Nós começamos a alucinar algumas coisas, né? Ver coisas onde não tem. E em meio de tudo isso, lógico, Satanás aproveita para se mostrar as suas garras. O medo, ele paralisa. Você já teve essa sensação de ficou paralisado por causa do medo? Eu já, né? Às vezes, eu lembro de quando eu era criança e eu via de madrugada, às vezes as pessoas tentando abrir a porta da minha casa e eu ficava paralisado. Ou eu olhava uma sombra e eu achava que era um fantasma e eu sentia muito medo. E esse medo me paralisava, me impedia de ir para onde eu podia encontrar abrigo, que era para a cama dos meus pais. E muitas vezes eu fiz isso. Mas hoje nós não somos mais criança. Nós não precisamos correr mais para a cama dos nossos pais quando nós temos medo. Nós podemos correr para os braços de Jesus quando nós temos medo. Nós podemos correr para lá e sentir a segurança. A segurança que só Jesus pode nos dar. Pedro, quando ele caminhou pelas águas, ele estava próximo de Jesus. Ele caminhava com Jesus, mas mesmo assim ele teve medo. E por ter medo, ele afundou, pondo fim à sua experiência de caminhar sobre as águas, né? Tudo porque ele olhou para a direção errada, tudo porque ele deixou que o medo tomasse conta do seu ser. Quantas vezes você tem deixado o medo tomar conta de você e isso tem impedido de você progredir, de você prosperar em muitas áreas da sua vida? Para você aprender a lidar com medo, você precisa enfrentar. Sabe por quê? O que determina a nossa vida não é o nosso QI, ou seja, o nosso coeficiente intelectual, mas é o nosso QA, é o coeficiente de atitude. Isso significa que em relação aos medos, é a nossa atitude que vai fazer a diferença. Então, tenha uma atitude renovada em frente ao medo. A primeira coisa é admitir que você tem medo e identificar a presença do que causa medo. A segunda, como eu falei, é você compartilhar com alguém, né? E diga, eu tenho medo disso. E quando você coloca esse medo para fora, você vai tendo coragem de enfrentá-lo, vai se colocando em ação. Isso já é uma atitude, uma decisão de mudar. Lute contra os fracassos do passado que às vezes te deixam prisioneiros. Não se deixe intimidar pelo passado. Livre-se dessas marcas e escreva uma história de vida diferente para você. Sabe, muitas pessoas fizeram do passado um mapa de vida, um guia, né, dos quais eles caminham direcionados pela seta do medo. Então, pelos traumas do passado, então, eu não posso ir por quê? Porque aqui já aconteceu uma vez, eu tenho medo que isso aconteça de novo. E esse tipo de vida lesa a nossa existência, empobrece o nosso potencial. E nós nos condicionamos e nós deixamos de prosseguir para o futuro. E tudo isso faz mal para a nossa vida. Nós devemos compreender que o passado ele é uma escola e não uma prisão. É onde eu aprendo, aonde é o passado, ele é um alerta para eu não cometer os mesmos erros. Ele é um indicador de perigo, mas ele não pode nos aprisionar. Nós não pode nos impedir de viver. Nós devemos viver olhando para frente, buscando novas experiências. Então hoje eu digo para você, entregue para Jesus os seus medos. Jesus, ele estendeu a mão a Pedro quando ele teve medo. E ele está com as suas mãos estendidas para você hoje. Entregue seus temores a Jesus, faça mais do que isso. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. E você não vai precisar ter mais medo. Não pense no medo, pense em Jesus. Não pense nos seus problemas, pense em Jesus. Não viva pelos seus sentimentos, viva pela fé em Jesus. Qual o seu medo?
Não ter segurança? Não ter emprego? Não ter motivação para viver? O medo, ele alimenta-se a si mesmo. Por isso, eu digo para você, pense em Jesus. Viva pela fé em Jesus. Jesus, ele pode te dar tudo isso e muito mais, né? Uma vida além desse mundo. Uma vida além dessa vida. Contudo, comece a viver hoje com Jesus. Comece a pensar nele, nas situações mais difíceis. Comece a pensar sobre Jesus. Quando você não consegue dormir, só o nome de Jesus já te acalma, já aquieta o teu coração. As nossas vidas precisam ser cheias de Jesus. Precisam ser cheias do Espírito Santo. Somente assim ela vai ter sentido. Um sentido verdadeiro. Creia na palavra. A palavra de Deus diz que Jesus sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28:20 fala isso. Portanto, não tenha medo. Jesus está com você agora e Ele sempre vai estar. Tome posse dessa palavra. Você é um vencedor, você é guardado por Deus, você é amado de Deus. Muitas situações na minha vida eu venci, situações de medo, situações daqueles 3 que eu citei lá em cima, e uma deles era medo de perder alguém que eu amava, que era meu pai que estava acamado. Eu pude orar ao Senhor e eu pude sentir a mão dele sobre a minha mão. E eu pude aquietar o meu coração, porque sabia que Jesus estava no controle de toda aquela situação. Então, entregue para Jesus os seus medos, as suas inquietações, e você vai ver como o seu coração vai se tornar mais leve. Não haverá tanta necessidade de preocupações, de medos e ansiedades, estando com Jesus. Feche os teus olhos e eu vou estar orando. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que o meu irmão, a minha irmã escreveu aí nesse caderno como sendo o seu maior medo. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo esteja direcionando ele, para que ele faça realmente uma retrospectiva desse medo e que ele possa entender e enfrentar. Porque à medida que nós entendemos, que nós conhecemos, se torna mais fácil nós enfrentá-los. Por isso, Senhor, vai dando para eles ousadia, Senhor. Vai dando a eles coragem, para que eles possam seguir em frente. Que aqueles que têm medo, que paralisa, que impede de seguir a sua vida adiante, de ter o seu futuro brilhante por causa do medo, que eles possam encontrar em Jesus, com a sua mão estendida, segurando forte, para que ela possa romper com todas essas barreiras, Senhor, com todos esses medos. Aqueles que estão presos ainda no passado, Pai, que o Senhor possa trazer à tona situações para que elas possam sentir encorajadas, aqueles momentos em que o Senhor já os encorajou. Eu te peço, Senhor, abençoa, guarda, e que as palavras que foram faladas hoje, que calem fundo no coração dessas pessoas, para que eles possam sentir a tua doce presença, Jesus, ao lado deles. É no teu nome, Senhor, é que eu te peço. Amém. Que você tenha uma boa noite e até o próximo programa, que nós estaremos aqui falando sobre Jesus como seu coach. Um grande abraço. Até a próxima.